que eu gostaria de ler com os irmãos. E a Rosimar propôs um título até que interessante: To be or not to be? Ser ou não ser? Mas não é essa a questão. A questão acerca de Jesus é um pouco diferente do que falou Shakespeare. Por favor, Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 6. Vamos pela minha leitura. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, olha, presta atenção, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha Jesus no momento de ira. Os irmãos podem tomar assento, por favor. A viagem para o Brasil foi uma delícia, né? Matar de inveja aqueles que ainda vão para o Brasil daqui a um tempo, se Deus quiser, a passeio. Foi uma delícia, foi um prazer estar lá na nossa pátria. É bom estar aqui, mas é muito gostoso também estar lá, sempre bom. Muito abraço, muita lembrança. Quando você chega lá, você se sente celebridade. Todo mundo te conhece, você não conhece ninguém. Todo mundo quer tirar foto e fala bem de você, é uma alegria. Então, principalmente aos amigos, quando você deixa amigos que não sai corrido nem fugido, né? As pessoas vêm e te abraçam com prazer. E foi um tempo de Deus, foi uma bênção. Muito obrigado, irmãos, que nos sustentaram em oração, né? Com o tempo, converse com a Fábio para dizer como é que foi a expectativa de 20 anos sem voltar para o Brasil e de repente ver que pouca coisa mudou. O cachorro não sorriu latindo, muito pelo contrário, eles diminuíram nas ruas, pelo menos em São Paulo. Não sei o que aconteceu com os cachorros, irmãos, mas para minha tristeza, as crianças passaram a mão em poucas cabeças de cachorro na rua, porque a minha ideia quando eu saí de lá é que tinha muitos, e eles queriam abraçar e pegar todos os cachorros que encontravam pelo caminho, mas graças a Deus são dóceis, são brasileiros, e foi um tempo muito bom. Aqui no capítulo 18, para esta semana, quando o pastor Maurício disse, então você prega na ceia, porque, né, tem que resolver os probleminhas de urgência, eu fiquei encantado no sentido de o que seria, ou o que é a preocupação de alguém que senta no banco, que vem de manhã, que acorda para ouvir a palavra do Senhor, porque nesse momento, em toda a terra, em vários lugares, muitas pessoas se reúnem para falar de Jesus, que adoram ao Senhor, que amam ao Senhor, que contam o seu grau de dependência, que falam acerca dos milagres que Ele fez na sua vida, e sempre que é dada a oportunidade para que eu pregue, eu fico pensando, meu Deus, o que uma pessoa que entra por aquela porta gostaria de ouvir, ou que ela precisaria ouvir acerca desse Jesus que faz milagres, que transforma, que muda todas as coisas e que, infelizmente, as nossas palavras ainda são poucas para conseguir alcançar e demonstrar quão grande é o Senhor. Não que eu me baseie ou que eu dependa das pessoas de acordo com o tema ou de acordo com o assunto, mas eu me preocupo em Deus, em saber qual é a mensagem que Deus tem que vai alcançar o coração de alguém, porque nós estamos cansados de crentez, nós estamos cansados de uma falação que você ouve e não entende nada, e você pergunta, o que eu vou usar? Para que eu vou... onde que eu vou aplicar essa situação? Na escola nós aprendemos muita coisa, nós aprendemos muita coisa e uma boa parte daquilo que foi ensinado não serve para nada. Foi uma sequência dita que tinha que ser dita, mas que, sejamos francos, não serviu para muita coisa ou para nada. Muita coisa. Se fosse renovado, se fosse retransformada a ideia de educação, muita coisa seria deixada de lado, dizendo, olha, isso daqui não importa, isso não interessa, vamos ao principal. Tanto é, não é, que quando nós estudamos 4 anos
no colegial, no Brasil. Depois nós fazemos 1 ano de cursinho. Em 1 ano de cursinho, é lógico que a gente já tem uma base de 4 anos. Mas em 1 ano de cursinho, eles enxugam tanta coisa que as aulas passam a ser interessantes. E as aulas se tornam interessantes porque eles pontuam aquilo que é importante, aquilo que é principal, aquilo que é base. E na escola, porque nós temos mais tempo, então a tendência é perder tempo. E com relação à igreja também, nós estamos esperando a volta de Jesus, nós estamos esperando Jesus nos buscar, e nós perdemos muito tempo com muita coisa, e nós descobrimos que nós não entendemos, nós descobrimos que nós estamos muitas vezes fora do padrão de Deus. Nós estamos deixando de aprender e nós estamos deixando de rever aquilo que o Senhor havia dito. Então essa semana, eu ouvindo uma palavra sobre dilúvio, o Senhor parece que falou, olha, é aqui que você vai falar. Falei, dilúvio, girafa? Não, criança, sobre criança. O texto que nós lemos aqui no capítulo 18, e é interessante que depois ele se repete em alguns outros lugares. Marcos 9, no versículo 34 diz assim: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Versículo 35 de Marcos 9, assentando-se Jesus, chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. No 36, e tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E lá em Lucas 9, o Senhor, ele de novo falava essa história através de Lucas. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, no versículo 47, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Amém? Dentre alguns textos aqui salpicados. Interessante é que Jesus, um pouco antes dessa passagem, ele falava acerca da sua morte. Jesus falava acerca da condenação que lhe seria dada, e ele totalmente inocente, mas seria entregue à morte, plano e propósito de Deus, mas ressuscitaria. E Jesus vinha conversando isso com eles há alguns dias. Mas acabado esse assunto de Jesus, no tempo seguinte, Jesus pega os discípulos conversando, discutindo, querendo saber quem seria o maior. Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Assim como nós muitas vezes somos levados a uma tendência de querermos nos exaltar, de querermos aparecer, de querermos ser grandes, e o mundo dá esse chute em nós para que nós queiramos ser maiores, para que nós queiramos fazer com que os outros se submetam a nós, porque aquele que é grande, aquele que é maior, é aquele que oprime, é aquele que está sob comando de muitos. A ideia que se tem é que o grande, que o maior, ele não é servidor, ele é servido. E os discípulos então diziam: nós queremos saber como será o nosso futuro, qual será a nossa história, como nós seremos lembrados, mas é importante que eu seja lembrado como o maior. Então eles discutiam e queriam saber, com a partida de Jesus, quem seria o líder, quem seria o CEO da igreja cristã, quem seria o presidente de tudo aquilo que Jesus estava deixando como legado, como aprendizado, como um estilo para todos eles. E interessante é ver que essa insensibilidade é a mesma nossa, no sentido de que o Evangelho nos ensina a buscarmos as coisas menores, no sentido de que nós não estamos sendo ensinados para atravessar ninguém, nós não estamos sendo ensinados para enganar ninguém, nós não estamos sendo ensinados a trapacear ninguém. Nós somos lembrados de que nós somos pó, nós somos lembrados de que há um Deus que um dia voltará, que há um Deus que julgará todas as coisas, todas as intenções do nosso coração, e por isso nós não devemos nos preocupar em sermos ou estarmos sobre ninguém e sobre nada. A competição que existe é muito grande.
As pessoas querem porque querem se sobrepor, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo, a mensagem da igreja cristã é você agir, é você viver, é você ensinar, é você praticar a humildade. Só que humildade não é algo que você diga, olha, eu sou humilde. Quando você diz que você é humilde, você deixou de ser humilde. O humilde, ele não sabe que ele é humilde, ou ele não se reconhece como humilde. A humildade, irmãos, é uma característica que ela não vem em letreiros garrafais. A humildade não é um adjetivo colorido que você põe em si e fala, eu sou humilde. Quando você fala que você é humilde, você deixou de ser humilde. E essa lição que Jesus dava aos discípulos foi tão forte, tão importante, que ele próprio, ele não mandou recado, ele não deixou no ar, ele próprio fez questão de ensinar os discípulos, a portas fechadas, qual seria a lição em termos de quem quer ser o maior no reino dos céus, quem quer ser o grande no reino dos céus, quem quer ser o líder no reino dos céus. E ele trazia alguém que era invisível aos olhos do tempo, do momento, da situação, da época de lá de trás. Qual? Criança. Nós falamos muito que Jesus dignificou o papel da mulher, que Jesus honrou a mulher, que Jesus trouxe a mulher para um patamar de visibilidade. Mas, irmãos, as crianças também foram honradas, porque eu tinha ouvido há muito tempo atrás, e de uns tempos para cá, que eu tenho pesquisado acerca do que era uma criança no seio familiar. E os irmãos acreditam que criança, mesmo na época de Jesus, não tinha validade, não tinha valia nenhuma, até porque criança era um objeto de troca. Se você tivesse uma dívida, não é isso que dizem as Escrituras, os cobradores, aqueles a quem você devia, vinham e os seus filhos poderiam ser dados como forma de pagamento, como coisa, assim como você dá um camelo, assim como você dá um cheque calção. As crianças não representavam absolutamente nada. As famílias não tinham um apego sentimental aos filhos. A cultura judaica mudou um pouquinho isso, pastor Jonas. A cultura judaica ainda que abraçava um pouquinho as crianças, mas o normal era que criança não tivesse afeição ou ela não fosse vista pelos pais. E eu peguei uma matéria, um artigo, em que uma professora ela dizia assim, a sociedade tradicional medieval via mal a criança, e pior ainda o adolescente. Não havia criança, você era um jovem adulto. Nessa época não havia espaço para a família, mas na verdade o que não existiam eram sentimentos e valores. A família não tinha função afetiva, sua missão principal era a conservação dos bens, a prática comum de um ofício. Meu pai é sapateiro, então eu vou ser sapateiro. A necessidade de você continuar o ofício de alguém. A ajuda mútua entre homem e mulher, pois sozinhos não poderiam sobreviver. Então a criança ela funcionava como um apêndice, como uma ajuda. Ainda nos casos de crise, a proteção da honra e da vida não era observada necessariamente para as crianças. Você primeiro tinha os adultos, depois você tinha as crianças. Aí, o que é interessante, a arte medieval, isso vocês podem olhar nos livros, representava a criança como um adulto em escala reduzida, toda musculosinha, toda formada, e a criança não tinha o papel central nessas imagens, nessas fotografias, nesse ideário artístico que eles faziam. Irmã Cátia foi para a Itália, deve saber melhor do que nós. As imagens retratadas nada mais eram do que pessoas musculosas com físico de adulto, onde a única diferença resumia-se numa estrutura menor. Então você imaginava um adulto, mas punha a carinha de criança. Depois, aqui, que é onde me interessa, no século XX, constituiu-se um marco na revolução, porque a partir de um homem chamado Freud, por mais que ele seja devasso em diversas áreas, ele deu um destaque agora no século XX, nos idos de 1900, às crianças. Ele falou que as crianças precisavam ser separadas, que as crianças tinham sentimento, que as crianças tinham ideias, que as crianças também eram gente, que as crianças precisavam ser tratadas, que as crianças precisavam ter um tratamento diferenciado. E não por acaso nós temos no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. O pastor Jonas deve ter lido de capa a capa. Ele é recente, ele não tem, irmãos,
Ele é de 1990. É um estatuto que trata de diferenças entre ser adulto e ser criança. Não adianta, segundo o estatuto, você querer tratar uma criança da mesma forma que você trata um adulto. Existem capacidades de formação mental que ainda não foram desenvolvidas na criança, e eu não falo no adolescente. Então, esse estatuto da criança e do adolescente procura proteger a criança como criança. E a partir dos estudos de Freud, a partir do século XX, as crianças foram separadas e tidas como seres menores que necessitam de carinho, que necessitam de cuidado, que necessitam de um diferencial de cuidado, coisa que os adultos já são e já têm por si só. Então a lei é mais branda com as crianças e nós reclamamos disso, mas a ideia é você reforçar e você ajudar a criança, que até então era apenas um ser. E na época de Jesus, criança era nada, criança era ninguém. Criança era escravizada, e ele relega as crianças a um papel tremendo, tanto que não é por um acaso que na multiplicação dos pães ele pega o sanduíche de uma criança. Havia outras pessoas provavelmente com alimentos lá, mas ele faz um destaque à criança, que simplesmente hoje pregação após milhares de anos, é uma pregação que se fala da abundância, da multiplicação, da provisão de Deus, mas se lança a luz na criança que estava presente. E depois, aqui mesmo no capítulo 19 de Mateus, Jesus tem de novo uma historinha com as crianças, que ele fala assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam, os pais a quem traziam as crianças. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ou seja, havia uma situação em que os pais, em que os amigos, em que as pessoas adultas, olha, vamos lá, para que você receba a bênção de Jesus. Jesus abençoa ele, Jesus coloca a mão sobre a cabeça dele, abençoa. E os discípulos, e aí é uma interpretação minha com o pastor Marco, que outro dia nós refizemos essa passagem, que vinha aquela criançazinha catarrenta, barriguda, suja, mas ela parava no discípulo que falava: opa, alto lá, no mestre não toque o mestre. E Jesus via, e Jesus viu que vinha todo tipo de criança e queriam ser abençoados, que queriam estar próximos a ele, e falava: olha, deixa vir. Então imagina aquela algazarra de criança pulando em Jesus, puxando a barba, brincando com Jesus, olhando nos olhos, porque criança é criança. E ele não se importou e ele não se importava. Ele falou que o reino dos céus, ele é constituído não de crianças no sentido literal, mas de pessoas com um sentimento, com um coração, com uma formação como de criança, porque nós estamos sendo ensinados a sermos adultos muito rápido. E cá entre nós, ser adulto é coisa chata. Ser adulto é ser ranzinza, ser adulto é ser pessimista. E Jesus, conhecendo que os seus discípulos estavam naquela disputa, naquele embate de ser grande e pequeno, ele falou: opa, vou dar a melhor lição sobre grandeza para eles, vou dar e deixar a melhor lição para os séculos vindouros sobre grandeza a partir do ensino de uma criança. Porque nós sabemos que uma criança em casa, ela quebra a rotina, uma criança em casa, ela quebra os ares de conservadorismo da casa. Uma criança em casa transforma uma casa em casa. Ou não? Depende da criança, mas a criança traz novidade, traz alegria, traz leveza ao ambiente. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos dizendo: olha, o reino dos céus não é da maneira como vocês pensam. Você não vai ser líder porque você ora demais, você não vai ser líder porque você jejua e dá o dízimo de tudo, você não vai ser líder, você não vai ser lembrado, você não vai ser grande no reino dos céus porque você se veste muito bem, de tal forma que você parece um crente, né? Se é que crente tem roupa, você tem uma aparência de crente, uau, você vai ser grande nos céus. Se você espera reconhecimento do Senhor em termos de grandeza, em termos de galardão, em termos de ser visto pelo Senhor por aquilo que você faz, por aquilo que você acha que está correto, você está no caminho errado. Porque nós buscamos a honra, nós buscamos o sentimento nas pessoas de que elas não nos esqueçam, de que elas nos tenham como importantes.
Quanta gente luta, estuda, não para ser alguém na vida, como diziam nossos pais, mas ela luta, estuda para ganhar um título, ela se forma em alguma coisa para ser dito, olha, eu sou, eu agora tenho. Ou então ela luta, trabalha para ter alguma coisa para mostrar para os outros, para que pensem, olha, ela é a pessoa, porque ela conseguiu, ela está no top. Irmãos, não é esse o valor, não são esses os valores do reino dos céus, não são esses os valores que regem a vida de alguém que é do reino do Senhor. Porque Jesus, nessa lição, ele ilustra principalmente a humildade que ele queria trazer ao coração dos discípulos, no sentido de dizer, não se preocupem em ser lembrados, não se preocupem em se tornarem grandes, não se preocupem em serem os tops, porque os tops desentops e vão lá para o fundo, mas se você é trazido de baixo para cima, se o próprio Deus é quem te leva, você permanece, você fica. É importante que você seja visto como alguém de valor. E a sociedade moderna, a sociedade presente, ela faz questão de pisar nos valores, como pregou o pastor Marcelo Jamal semana passada, ela pisa nos valores que Deus deixou. Eu não chamo nem de valores cristãos, mas eu diria os valores universais que Deus deixou. Que Deus falou, é assim, é dessa forma, é dessa maneira. E se pisa, e se faz tudo contra o que o Senhor havia dito. E quando chega nessa área de relacionamento, de nós estarmos juntos, de nós buscarmos, não competitividade, mas nós buscarmos colegialidade, nós buscarmos honra dos outros, nós buscarmos educação para os outros, nós nos atropelamos. Quer uma prova? Geralmente a gente dá festa, vem gente de fora, pastor, ora pelo alimento, dá a bênção apostólica. Há um atropelo que as pessoas saem comendo tudo. Se a mesa fosse comestível, o fariam, porque comem tudo e se esquecem de dar honra a quem não conhecem. Parece que o mundo vai acabar, parece que está faminto demais para tudo. Nós, da casa, isso é uma constatação. Quando nós deveríamos honrar as pessoas que nós não conhecemos, ainda que pastor Jonadab do meu lado, pastor, olha, o senhor tem preeminência, por favor, reverendo, o senhor tem aqui o diferencial de assistência, vá o Senhor primeiro, nós darmos honra e preferência aos outros primeiro. Irmãos, a igreja cristã, ela está se vangloriando, ela está se ensoberbecendo, ela está se orgulhando, querendo ser a única, a maior, a primeira. Irmãos, quem nos coloca em primeiro lugar é o Senhor, quem nos faz únicos é o Senhor. Nós não temos que perder, ou que ter medo de perder postos e cargos, porque o Senhor não nos colocou em postos e cargos. A honra é dele, a glória é dele. Onde ele nos coloca, nós estamos bem, porque foi ele quem nos colocou. E existem pessoas preocupadas em aparecer. A igreja cristã parece que caminha aos trancos e barrancos, porque tem gente que espera reconhecimento. Não espere reconhecimento, não espere ser ungido, não espere ser visto para fazer aquilo que o Senhor tem proposto no teu coração, dentro daquilo que é evangelho, dentro daquilo que é uma vida que Deus espera de você. Vai e faça, abençoe, ame, se relacione bem, seja agradável, seja de boa fala, seja visitador. Ou como alguém disse uma frase esses dias que eu li, não sei onde aí, mas mais ou menos assim: obrigado por me abrir as portas da sua casa, e eu prometo que não vou falar nada do que eu vi dentro da sua casa, porque você me abriu as portas da sua intimidade, então não vou sair falando sobre a sua intimidade. Ou, traduzindo, quando alguém nos convida para casa, parece que a pessoa vai para filmar. Se pudesse, ela punha a canetinha do James Bond, filmando tudo, principalmente o que ela acha que é errado, e depois sai comentando, futricando, falando mal. Irmãos, quando você for convidado para ir na casa de um irmão, se você for convidado para ir na casa de alguém que não é irmão, ele está abrindo as portas da sua intimidade para você, para que você tome um cafezinho, para que você converse, para que você assista lá um Palmeiras e Corinthians. Vá lá, esteja lá. O que você vir, o que você fizer, permaneça lá. Não saia fora dizendo o que você pensou, ou as suas considerações, e trazendo escândalo para aquela casa e para aquela pessoa. É muito interessante isso, que nós somos campeões em fazer assim. Mas volto para o meu texto. Jesus, ele não respondeu diretamente para os discípulos que eles estavam errados. Ele pegou e falou: opa, tá bom, vem aqui.
venham todos aqui, sentem aqui, me traga uma criança, e coloca a criança no meio e começa a ensinar. Mas ele diz assim, não é que vocês têm que ser crianças, it's not to be a child. Ele fala assim, olha, se não vos tornardes como crianças, que é o que nós aprendemos, ele não fala isso, ele fala assim, se vos converterdes, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem de mente, se vocês mudarem de cabeça, se vocês mudarem de postura, se vocês a partir do conhecimento que eu vou lhes dar, vocês resolverem mudar e se tornarem como crianças, o reino de Deus é dessa maneira, você precisa se arrepender, você precisa mudar, então você precisa ter os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas feições. Analisa uma criança, porque o reino dos céus será como as crianças, no sentido de que toda a qualidade, toda a pureza, todos os acertos de uma criança serão vistos e são vistos no reino dos céus, porque criança é vista como pura. E ele terminava dizendo, olha, e não queiram fazer tropeçar os meus pequeninos. Ou seja, às vezes você quer ser tão grande que você despreza a imaturidade espiritual de alguém, você despreza a juventude de alguém. Ah, é muito moço, é muito novo, não tem nada para ensinar, não tem nada para dizer, não tem experiência. Quando você despreza, quando você pisa, Jesus fala, olha, cuidado que você está fazendo a um dos meus pequeninos. Se você vai escandalizar alguém, pega uma pedrinha grande, coloca no seu pescoço, vai no lugar longe e se joga. Não é que Jesus estava incentivando o homicídio, não. Jesus estava numa hipérbole, ele estava chamando a atenção no sentido de dizer, é melhor que você se anule, é melhor que você desapareça, é melhor que você fique no seu canto a provocar um estrago na vida de alguém, que você se remorda, que você se irrite com você próprio, mas vai para um canto, depois eu converso com você, mas não traga isso para que outros sejam prejudicados. Era nesse sentido que Jesus queria dizer sobre esta pedra lançada no pescoço e se jogar no alto mar. O aparecimento da soberba e do orgulho no coração dos discípulos que andavam com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus se esvaziou de tudo. Jesus era grande, Jesus era filho de Deus, Jesus tinha tudo. Mas a Bíblia fala que ele se esvaziou tomando a forma de homem e ainda foi para a cruz, que era o ponto mais vergonhoso para os homens, para a sociedade daquele tempo, naquele momento. Jesus se esvaziou, dá uma aula, uma lição de humildade e vinha caminhando com os discípulos, ensinando a humildade, a transparência, o ser alguém em Deus e não as pessoas. E naquele momento, o pecado primeiro não foi nem a desobediência, irmão Newton. O primeiro pecado na Bíblia foi o orgulho, porque foi ele que fez com que Satanás fosse arremessado dos céus. E a partir do orgulho, a humanidade tem sido trabalhada a tê-lo como se fosse um bem tão precioso, tão bom. Orgulho, orgulho, orgulho. Como nós ouvimos dizer que as pessoas, não, você tem que ter orgulho próprio. Você tem que ter orgulho. Você precisa de orgulho. Irmãos, o orgulho levado ao extremo, o orgulho ensinado como ele é hoje, ele é totalmente luciferiano, ele é diabólico. Nós não podemos ter orgulho a ponto de nós desprezarmos, orgulho a ponto de não reconhecermos que erramos, orgulho a ponto de nós caminharmos com a cabeça erguida como se estivéssemos certos, porque o orgulho faz com que você não tenha capacidade, o orgulho faz com que nós não tenhamos o sentimento e o desejo de reconhecer que erramos. O orgulho impede o arrependimento. Quanta gente não vem para Jesus, quanta gente não aceita sobre Jesus por causa do orgulho. Não é porque Jesus não seja quem Ele é, Filho de Deus, maravilhoso, transformador, salvador. Não, pelo orgulho. O orgulho em nome de uma tradição. O orgulho em nome de uma religião. O orgulho em nome de um costume. O orgulho. E Satanás plantou esse sentimento no coração de um terço que desceram junto. E a Bíblia o tempo todo condena o orgulho. O orgulho. Nós somos orgulhosos demais para, de repente, pedirmos perdão. Porque as pessoas padecem, perecem, porque são orgulhosas. Nós temos esse problema sério, nós somos orgulhosos, pastor Jona. E Jesus fala, uma criança não é orgulhosa. Coloca um filho de um rei para brincar com um filho de um plebeu. Coloca um filho de uma pessoa abastada, endinheirada, para colocar-se numa roda com outras crianças. Tudo criança.
Quando a gente cresce é que a gente é abestado, a gente é separado por classificações, a gente é reacostumado em várias educações. Mas olha uma criança, quer aprender? Olha a uma criança. Não precisa olhar para o infinito, para as estrelas, para as nuvens, para os passarinhos. Quer aprender? Olha para uma criança. Me diga se você conhece uma criança orgulhosa. Só se forem uns endiabrados da televisão que viram um artista e se tornam adultos precoces e se tornam orgulhosos. Mas uma criança é uma criança. Mesmo eles, quando são colocados em Hollywood, vários pais diziam que pegavam os filhos em várias situações, quando havia um descanso, brincando como criança. Porque criança é criança, criança não é adulto. A pirâmide no reino de Deus, irmãos, ela é invertida, certo? Um triângulo. No reino de Deus, não é o maior que governa sobre os menores. No reino de Deus, os menores têm preferência sobre os maiores. Aquele que acha que é o cara, precisa entender que ele precisa servir a todos. E se todos têm o mesmo sentimento de serviço, se todos nós temos o mesmo sentimento de sermos bênção na vida do irmão, alguém vai ser bênção na sua vida, porque você é bênção na vida de alguém, e alguém é bênção na vida de alguém. Então nós não teremos mais uma pirâmide, nós teremos uma linha em que nós seremos irmãos. Jesus não nos deixou o título familiar de tio, né? Então não tem ninguém aqui que é tio, mesmo que não casou. Você não é tio, você é irmão. Você é irmã, estamos na mesma família, não tem pai. O único pai que nós temos aqui é o Senhor. Então, na nossa linha, na nossa pirâmide social, de convivência, de relacionamento, é uma linha. Nós temos uma linha em que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Jesus. Isso dá uma canção antiga do meu tempo. Conhece, pastor Jonas? Rio porque conhece, né? Raíssa, novinha. A filosofia do reino de Deus contraria o padrão do mundo. No mundo nós temos a ideia de que a grandeza está em sujeitar o outro, em pisar o outro. Diga-se aí esses programas de disputa, os que gostam desses BBBs, que eu não vou dizer quem, né? Mas sempre tem alguém que gosta desses programas. Mas eles incentivam a disputa, eles incentivam a trapaça. Está aí, não sei a quantas edições, não sei que graça tem. Para quem gosta, depois me diga qual a graça dessa coisa, desse BBB. Eles recebem atenção, honra, querem ser servidos usando-se de pessoas. Porque, afinal de contas, se eu não for reconhecido, qual a graça de ter ou de fazer? Então, a pessoa quer se tornar grande para ser servida e reconhecida. Porque imagine qual é a dor, a tristeza, a angústia de alguém que é reconhecido, alguém que é bom, alguém que é grande, de passar por um lugar indiferente. Eu já ouvi artistas dizendo que eles foram em determinados lugares e eles não podiam andar, porque as pessoas os reconheciam, tiravam privacidade, muita foto, muito isso, muito aquilo, muito autógrafo. Aí vem para os Estados Unidos, eles conseguem caminhar por todos os lugares, ninguém os reconhece. Quando os reconhece, fulano, Os irmãos veem os artistas do Brasil, os cantores do Brasil, os pregadores do Brasil, que lá são assediados com a agenda cheia. Quando chegam aqui, chegam mansos, pequenos, porque não há aquela badalação toda. Não havendo badalação, perde aquele sentimento de eu sou o cara. Então o reino dos céus, ele não é para nós querermos sermos os caras. Você quer ser grande para quê? Me diz. Para morrer mais cedo? Já viu criança infartar? Nós temos algum caso, irmã Kátia, de criança tendo AVC. Nós temos casos de criança morrendo assim, de maneira abrupta. Meu Deus! Criança é criança. Embora esses dias eu tenha visto um caso aqui de uma mãe que tinha 4 filhos. Um tinha autismo, a outra tinha, se não me engano, uma outra síndrome, uma terceira ajudava a cuidar dos 2, e o quarto, que me chamou a atenção, uma criança de 11 anos, irmã Kátia, da sua área, 11 anos, ela tinha, me esqueci o nome, não é da doença, mas ela tinha uma prevalecência sobre si, que ela tinha indução ao suicídio, com 11 anos, deprimida, e se os pais descuidassem, ela podia e tentaria o suicídio, era um diagnóstico médico. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma criança com 11 anos, será que já se estressou tanto? Será que ela já está com tantos problemas assim?
ao ponto de abandonar a vida ou de ser assim deixada de lado e de repente ter esse problema de suicídio, está começando mais cedo, irmãos. É prejudicial. E nós em casa temos uma luta, já falando de crianças, com essa história de tablet, de tecnologia, de telefone, que é uma coisa. E eu não ouço um dia da semana, quando eu ligo alguma história do Brasil, e eu não ligo para notícias policiais, é pelo rádio. E sempre tem uns programas com psicólogo, com professor, com pais, e eu ouço todos os dias eles dizendo: toma cuidado com o tempo que você deixa os seus filhos com aparelhos eletrônicos. Toma cuidado com a quantidade de horas que seus filhos ficam nos eletrônicos. Mesmo que sejam para ver vídeos, para ver filminhos, para ver historinhas, porque nós às vezes queremos nos acalmar e damos lá um sossega-leão para eles hoje, que é o tablet, que eles conhecem tudo e fazem de tudo. Ok, mas irmãos, o que uma criança de 3, 4 anos tem que ter um telefone celular? Me diz, o Max já pediu, eu combinei com a Fábio, não. 3, 4, vai ligar para quem? 3, 4 anos, para joguinho, é tempo de brincar. Irmãos, crianças que estão se tornando mini adultos porque a tecnologia está chegando nas mãos de uma tal maneira, e eu sei que isso não é alguma coisa fácil que a gente vai ter como controlar, mas eu peço, irmãos, por favor, prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção nas nossas crianças. Elas precisam ser crianças, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser ajudadas. Não permitam que elas entrem nesse mundo louco que nós vivemos, em que a correria está fazendo com que elas sejam cada dia menos crianças, com que elas precocemente se tornem mini adultos. A Juju tem um vídeo que eu morro de raiva, mas quando eu vejo ela já está vendo. É um que uma moça abre presente e fica abrindo presente. Irmãos, se você recebe um presente, você abre o presente e você gosta. Agora ficar assistindo o presente sendo aberto por outro é muita enganação, é muita tapeação. E eles estão fazendo assim. O que nos nossos vídeos eles não mostram? Daqui a pouco, para uma criança normal, Mazinho, ela está vendo um presente sendo aberto pelo vídeo. O presente tem que ser dado fisicamente, tocado, e deixa ela abrir. Que vontade de processar essa mulher, mas ela gosta, e é sucesso isso. Tem não sei quantos milhões de views, mas pensa você de maneira racional. É criança, é bobinho. Mas já imaginou, irmão Nilton, o senhor vendo um vídeo de um homem barbado abrindo presente? Tem graça. O senhor vai falar, isso daqui é tonteria, não é coisa do cão, isso é coisa de louco. Porque não, é um absurdo, irmãos. Eu não consigo conceber. Sou da velha guarda, sou lá de trás, sou agora passado dos 50, estou ficando velho mesmo. Fazer o quê? Eu não entendo e não vou conseguir entender, mas eu tenho que dar o braço a torcer. É o mundo para o qual nós caminhamos. Entretanto, se depender de mim, no que eu puder, criança vai continuar sendo criança. Porque o padrão do reino de Deus, a ideia de grandeza está sempre em servir, em ajudar. Não é falar mal, não é destruir, não é matar, não é ultrajar, mas é servir, é ajudar, é prestar assistência, é prestar atenção, é ouvir. É chato, porque a gente vai ficando velho, a gente vai querendo falar de um monte de coisa. Está bem? Estou, mas não está muito, porque não sei o que, não sei o que. Jovem é mais resumido. Está bem? Estou. Como é que foi? Beleza. Viajou? Demais. Agora vai perguntar para nós que vamos ficando mais velhos. Se quer descobrir a idade de alguém, perguntem. Não precisa nem ser mulher, homem também, está chegando nessa. Meu Deus do céu. Então sejam ouvidos, ainda assim, sejamos ouvidos dos nossos irmãos. Como as pessoas estão precisando ser ouvidas. Existe muita gente para falar e pouca gente para ouvir. Nós precisamos de mais gente que ouça. E a filosofia do reino dos céus é assim, de ajudar, de ouvir, de fazer parte, de receber atenção, não se usando de outras pessoas, porque é um ditado que diz que a tolerância termina quando acaba o interesse. E é fato, você vai tolerando alguém enquanto se de repente ela deixar a herança para mim, porque amanhã ou depois ela pode me colocar naquele cargo, ela pode me indicar fulano de tal. A partir do momento que você não tem mais tolerância, não tem interesse, você não suporta mais. Se gritar comigo, grito também. Não vou mais ouvir, já cansei. Independência agora, estou livre, livre sou. Irmãos, para o reino cristão não existe tolerância dependendo de resultado, tolerância de olho em alguma coisa. O reino dos céus é servir por servir. Você vai ajudar muita gente nessa estrada da vida e muita gente vai te dar as costas. Muita gente vai esquecer dos favores que você fez. Muita gente vai se esquecer do bem que você lhes fez.
Mas a Bíblia fala para nós continuarmos fazendo o bem, porque ao seu tempo nós alcançaremos aquilo que Deus tem para nós. Continuemos fazendo o bem. Mas eu já estou terminando, porque hoje é uma coisa bem simples, bem light. Uma palavra do reverendo Hernandes Lopes. O que importa não é ser aplaudido pelo mundo, mas ser aprovado nos céus. Vou repetir, mas o que importa não é ser aplaudido pelo mundo, mas ser aprovado pelos céus. Quando alguém busca um cargo, ele está procurando aplauso, notoriedade, está querendo ser o bambambam dessa terra, mesmo entre nós. Mas quando você quer ser aprovado pelos céus, você se esconde atrás de Jesus, você se esconde atrás dele, você se esconde porque ele disse, olha, mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha um ensino fundamental baseado na humildade. E o que é humildade? Humildade é quando você não tem o interesse, humildade é quando você não tem o desejo, humildade é quando você não se importa com os outros, não é quando você quer ser visto, que você quer ter alguma coisa de retorno. Não, mas eu sou humilde, mas só que lembro o seguinte, se pisar em mim, eu levanto. Se pisar comigo, perca a humildade. Os humildes possuem um padrão de soberba no limite mínimo. Pega alguém que é humilde. Você fala, mas você... A pessoa, não é assim, Deus cuida, Deus guarda, haverá um tratamento, tem um caminho. Não, mas você está sendo humilhado, não tem problema, Deus conhece, Deus vê, Deus sabe. Olha os moços na fornalha, eles eram os homens, os políticos que estavam lá da alta cúpula, não adoraram a estátua. O rei faz todo aquele escarcéu com um monte de gente querendo mais é que eles realmente fossem envergonhados. E o rei fala, então vocês vão para a fornalha. Eles na humildade bem tranquilo, vamos sim. Porque nós aprendemos que nós não devemos adorar. E se o nosso Deus não fizer nada, não vamos nos dobrar e fazer errado não, rei. Estamos indo junto, estamos indo, vamos junto, estamos nessa. A humildade continua sempre presente no coração daqueles que possuem esse padrão no reino dos céus. Eles são de fácil relacionamento, as crianças. Uma criança é de fácil relacionamento. Vocês já viram colocar aqui crianças de várias espécies, crianças de várias nacionalidades, crianças de formação cultural e familiar diferente. Coloca aqui os filhos do André, coloca os meus, coloca do pastor Jona, dentro de uma faixa de idade, coloca a Ebra, coloca... Eles não verão diferença de ser menina, de ser menino. Eles não verão um tem dinheiro, o outro não tem dinheiro. Um está no kindergarten, o outro nem aprendeu a ler. Eles vão estar como crianças porque eles são relacionáveis. Eles são de fácil relacionamento. E quando a gente cresce, a gente mal olha para o lado, para as pessoas, irmão Jean. Malemar, a gente sabe o nome da pessoa que está do nosso lado e a gente estende a mão e fala bom dia, ou paz do Senhor, ou paz, ou graça e paz, ou paz de Deus, ou seja lá o que você queira, mas você olha e se relaciona com a pessoa que está do seu lado e você abraça. Pastor Jonas, vem cá. As pessoas não se abraçam. O abraço americano qual é? Desculpa, Mike. Ó o braço aqui, travando. O abraço latino é esse, irmãos, 2 braços aqui, os 2 abertos, um de cada lado. Não venha me abraçar com o braço aqui, porque para mim isso aqui está dizendo a distância. Existe uma educação, existe uma forma de você abraçar as irmãs, existe uma forma de nós irmãos nos abraçarmos, de maneira respeitosa, de maneira humana, de maneira decente. Nós precisamos nos respeitar, mas nós precisamos sermos homens e mulheres de afeto. Irmãos, a igreja cristã não é formada de robôs. A igreja cristã não é formada de seres autônomos, automáticos. Por mais que a inteligência artificial esteja por aí, nós não somos robôs, nós somos de carne e osso. Às vezes um abraço que você dê bem dado, um abraço que você fala, meu irmão, tenha uma ótima semana em Cristo Jesus, pode mudar a semana da pessoa. Ela vai dizer, a humanidade, a salvação para a humanidade. Existem pessoas que são humanas, e uma criança dificilmente vai rejeitar a outra, a não ser que esteja de birrinha. Você pegou meu brinquedo, não, você pegou meu. Mas no normal, uma criança ela se relaciona de maneira muito fácil, porque elas não possuem uma regra de aceitação visual e não rejeitam ninguém.
Então elas não falam, esse é branco, esse é negro, esse é alto, esse é baixo, esse é gordinho, esse é magrinho, esse tem dente, esse não tem dente. A criança não olha para o visual, irmãos, a criança não olha se... Ia ser difícil uma criança barbada, mas olha, esse tem barba, esse não tem. Eles não olham, eles não veem diferença. Onde eles estão, eles procuram ser amigos. Coloca uma criança lá do Japão aqui, no meio de crianças americanas. Ela pode não falar nada do inglês. Elas vão brincar, elas vão se relacionar, elas vão estar juntas, elas vão se cuidar. Crianças, e Jesus dizia, você quer ir para o reino dos céus, você quer ser grande no reino dos céus? Presta atenção na criança. Elas não guardam rancor, não são vingativas. Você já viu alguma criança na quebrada, esperando a outra passar para lhe dar uma rasteira, ou com uma arma na mão para dar um tiro, ou então com uma gangue, com um grupo, querendo encontrar a outra para fazer um ataque? Não, criança é criança, aprontou aqui, ela fica com raiva, birrinha, amanhã está no mesmo lugar brincando, está da mesma forma abraçando. E nós, Jesus fala, vocês não são assim, vocês são vingativos, vocês são mal resolvidos nas suas situações. Tem gente que está com o ex até falecido, ou a vizinha que já morreu, já mudou de país, aqui e aqui, porque quando lembra dela ainda cospe de raiva, ainda se vê ira nos olhos. Mas quanto tempo isso? 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque é humano. E você não esquece, porque você é vingativo, você está dormindo com esse sentimento e vai dormir. Agora, pega uma criança, brigou aqui de noite, ela está no sono dos inocentes. Não tem dessa. Uma criança é desapegada a interesses. Então ela é mais tolerante, ela não se preocupa com cargo, com posição, com discussão, com vencer. Criança é criança, e Jesus falou, olha para elas, elas têm alegria estampada em seus rostos. Você olha para uma criança, por mais mal-humoradinha que seja, mas dali a pouco ela se abre. O sorriso da criança lhe faz ganhar o dia. E quanta gente acorda mal-humorada, de mal com a vida, porque aprendeu a contar, sabe que está devendo conta, que vai morrer logo, que o dia não está tão bonito, que amanhã é segunda-feira, é dia de trabalhar, acorda mal-humorada. Irmãos, nós precisamos acordar com vida em Deus, satisfeitos em Deus como uma criança, porque a criança ela não tem essa pressão de tempo sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, ela não tem noção de tempo, então ela vive o dia de hoje plenamente. Fala para uma criança a hora que ela acorda que ela tem que dormir, ela não quer dormir porque ela quer brincar, ela quer correr, ela quer viver, irmã Cris. A criança ela quer viver intensamente a vida que ela tem hoje, agora, parece que ela quer viver tudo já, nesse momento, ela não anseia tanto pelo futuro, porque ela não conhece, não sabe, e ela não tem entendimento total do passado, então ela vive o dia de hoje. E Jesus fala, olha para a criança, porque você está muito sobrecarregado com o dia de amanhã, se preocupando com o futuro, que você nunca vai chegar, porque o futuro vai ser sempre o futuro. Quando chegar o futuro, ele estará mais para frente, que o futuro será presente. Nós nunca vamos pegar o futuro, assim como você nunca consegue pegar a sua sombra e apalpar, nós nunca vamos conseguir pegar o futuro. Então nós precisamos nos desprender de ficar preocupados tanto com o futuro. O futuro a Deus pertence. O Senhor tem cuidado de nós até aqui. Acorda de manhã, respira bem fundo, fala, Senhor, obrigado, estou vivo, essa máquina toda está funcionando, essa belezura vai caminhar sobre essa terra hoje. Senhor, que maravilha de dia é esse, mesmo que você tenha contas, trabalhos, mas você está vivo, respira. Uma criança, se ela acorda mal-humorada, leva no médico, corre, porque não é normal. A criança tem gratidão no seu coração, então ela já acorda radiante para a vida. Nós precisamos estar radiantes para a vida. Quem pode dar um sorriso? Não é amém, eu falei sorriso. Quem pode dar um sorriso? As crianças são ensináveis. Sabe por que muitas vezes é difícil a gente lidar com jovem, com adulto, com gente jovem também, jovem, adulto, grande, porque não são ensináveis, sabem tudo. Uma criança, irmãos, uma criança ela é ensinável no sentido de aquilo que você disser, se for correto, ela aprende de maneira correta. Se você ensinar errado, ela vai aprender de maneira errada. Uma criança é ensinável, está sempre apta, disposta a aprender. Ela quer ler, ela quer escrever, ela quer entender o porquê, ela quer entender qual o fundamento, qual a razão, qual o fim das coisas. Uma criança é ensinável. E existem adultos tão velhacos, existem adultos com a cabeça tão fechada, que eu acho que o cérebro já empedrou, porque não querem mais aprender nada.
o que eu ouvi, não aos que não vieram, mas o que eu ouvi do seminário da semana passada. Pastor Vanderlei já tem quase 300 anos de casado. Ele só não foi porque a irmã Marilyn estava no Brasil, mas ele deu o nome. Na reunião dos homens, ele vem. No culto, ele vem. O senhor tem quantos anos de evangelho, pastor Vanderlei? Não que o senhor seja o mais velho, mas o senhor é minha referência agora. Quantos anos de evangelho o senhor deve ter? 5. Quanto, pastor? 58. Me converti com 10 anos. Então não precisam fazer conta. Pastor Vanderlei, 58 anos de evangelho. Se os irmãos convidarem ele para ir para um culto de ensino em qualquer lugar, não é qualquer lugar, mas não é qualquer lugar. Se os irmãos convidarem o pastor Vanderlei para um culto, se os irmãos convidarem o pastor Vanderlei para algum lugar, eu tenho certeza, e não vou nem deixar ele responder, porque eu respondo por ele, ele vai. Sabe por quê? Porque ele está aprendendo, ele não viu tudo, ele não sabe tudo. Mas existem pessoas que disputam com Deus sabendo que elas sabem tudo, então elas não precisam saber sobre casamento, não precisam saber sobre filho, não precisam saber sobre o dia a dia, não precisam saber sobre o almoço que vai ter aqui agora, não se preocupam, é difícil. Então Jesus falou, cabeça de pedra, cérebro empedrado, você precisa ser como uma criança, ensinável, tratável, para aprender a palavra do Senhor que se renova todos os dias. Aquilo que você acha que você não sabe, o que você aprendeu, pode ser revisto aqui, e você vai descobrir então, puxa vida, não tinha visto por esse lado, é Deus falando, é Deus trabalhando. A Bíblia tem sim resposta para todas as coisas. E já terminando quase, mais fácil fazer correções para a vida. Uma criança, quando você corrige, mas existem pessoas que são viciadas, você corrige, ela volta, corrige, ela volta, corrige, ela volta, corrige, ela volta. Depois ela chora de arrependimento de que não queria fazer aquilo, mas aí volta. Aí você corrige, aí você volta. Se você é ensinável, se você fala, olha, eu vou tomar uma decisão para mudar, eu vou me arrepender, eu vou tomar um outro caminho, você está sendo como uma criança, mas não como uma criança birrenta. Não saio, não vou fazer de novo, se me deixar eu corro. Irmãos, Jesus não falava das birrinhas de criança, ele não falava do lado pirracento de criança, ele falava das qualidades de ser uma criança. Criança é sem malícia. Por isso que eu falei, você pode abraçar um irmão? Será que você tem a capacidade de abraçar um irmão e uma irmã de igual forma? Será que você tem condições de não ver maldade? Ou de pelo menos se policiar e policiar a sua mente para que você possa abraçar com carinho e dizer, olha, estou lhe dando um abraço, estou lhe saudando, dizendo, tenha uma ótima semana. O mesmo desejo de ótima semana para ela, é para ele, é para a irmã casada, é para a irmã solteira, é para a irmã que está bem, é para o irmão que não está tão bem. Será que você tem esse mesmo desejo? Uma criança tem. Uma criança tem. Ela é dependente, o que é mais interessante. Ela grita de socorro para os pais. Se ela está doente, se ela está precisando de alguma coisa, o pai e a mãe são socorro. Uma criança é dependente. Jesus fala, seja igual uma criança. Mas depende de quem? Dele. Vai no cantinho do choro e fala com ele. Vai, abre o bocão para ele. Seja dependente dele. Não, eu vou conseguir, eu vou pagar, eu vou em frente, eu vou enfrentar. Jesus é o melhor conselheiro. Jesus é o melhor ajudador. Jesus é o melhor resolvedor de casos. Jesus é o melhor contador de histórias. Jesus é o melhor ouvidor. Jesus é o melhor conselheiro. Vai para ele, depende dele, não dependa da irmã, não dependa de uma reunião, não dependa de um culto, não dependa de uma situação, dependa dele. Em momentos simples, uma criança fica totalmente satisfeita. Será que você está satisfeito em Deus pelos tempos simples, pelos tempos que você vive, que você passa? Por exemplo, uma chuva para uma criança, para os meus principalmente, é o paraíso, é uma festa. Para nós adultos, flu, trovão, lama, poça d'água, verme, germe, doença, vou morrer, fui. Mas uma criança, ela pega a chuva e ela fala, não, vou encarar de frente, porque olha o vento, olha a pressão da água, olha esse friozinho, pulam, gritam, fazem festa. Nós precisamos ter essa simplicidade na vida, irmãos, diante de todas as situações, sabendo, Deus cuida de mim. Não estou dizendo que os irmãos agora vão encarar qualquer situação de peito aberto, não tentarás o Senhor teu Deus, mas vão no desejo de curtir ao máximo, pastor, um culto, de estar presentes nesta vida e dizerem, Deus, olha, agora que o Senhor está me chamando, eu tenho certeza de que o Senhor
tem um lugar bom para mim, um lugar melhor. Mas olha, eu me diverti nessa vida, Senhor. O Senhor andou comigo, conhecemos muita coisa, aprendi muita coisa, estou satisfeito contigo. E aí eu termino com uma série aqui, com meu versículo interessante aqui, de Provérbios. A humildade precede a honra. Humildade, 15:33. Crianças são de uma humildade, a soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. O Senhor é excelso, contudo o Senhor olha para os humildes. Salmo 138:6. A soberba do homem o abaterá. Mas olha só, Provérbios 29:23. Mas o humilde de espírito obterá honra. Mas o humilde de espírito obterá honra. Mateus 5:3. Bem-aventurado o humilde de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Nós precisamos, irmãos, ter um olhar para esta vida, como Jesus olharia para nós sendo crianças. Ele poderia dizer, olha, depende de mim, estão nos meus braços, estão nas minhas mãos, não fazem pique, não fazem birra, dependem de mim, estão comigo o tempo todo, necessitam de mim, estão com o coração triste, mas amanhã será um outro dia, o sol da justiça vai brilhar, vivem por fé, vivem por vista. Nós não teremos espaço nem lugar para todos serem pregadores, para todos serem cantores, para todos serem vistos no YouTube, no Facebook ou em qualquer rede social. Certamente essa vida não vai dar a todos nós o destaque que nós gostaríamos de ter. E o problema se dá é que muitas vezes nós ficamos beiçudinhos porque nós achamos que nós merecemos. Irmão, se você não quiser se tornar um inimigo meu, não use esse verbo para mim, merecer. Lá no Brasil, quando eu estive a primeira vez, muita gente fala, quando sai daqui para lá, disse, olha que bom, você está indo, você merece. Ai, que bom que Deus abriu a porta, você merece. Irmãos, eu aprendi que eu não mereço nada. Porque quando eu acho que eu mereço, eu estou levando em consideração que Deus não está fazendo exatamente aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Senhor, eu não mereço estar passando por essa situação, olha para mim. Senhor, eu não mereço estar onde eu estou, olha para mim. Irmãos, qual é o nosso mérito? O nosso mérito é nós sermos criança de Deus. É Ele saber que nós temos sentimento, que nós temos valor, e Ele trabalha na nossa vida de acordo com os propósitos dEle. Então, quando eu reconheço que os propósitos dEle são maiores do que os meus, eu descubro que eu não mereço absolutamente nada, porque o meu mérito seria a cruz, o meu mérito, uma morte sem Deus. O que eu merecia era castigo, o que eu merecia era isolamento de Deus. Era o meu mérito, pelo pecado, pela maldade, pelo orgulho, pela soberba, pelo julgamento, por ser rancoroso, vingativo. Eu merecia. Mas Ele se fez merecedor daquilo que era meu mérito e me deu uma nova vida. E me deu uma vida agora diferente, em que eu posso cantar, em que eu posso caminhar, que eu tenho uma grande família, em que eu ouço histórias de todo mundo, em que eu conto as minhas histórias para muita gente. Como é bom pertencer a um grupo e a uma família. Como é bom ser tratado por Deus como criança, não como um adulto que tem que se virar, que vai ter que trabalhar, que vai ter que pagar as suas contas, que agora vai ter que cuidar da sua vida. Como é bom ser uma criança. E o reino dos céus é composto de crianças, de gente que sorri, de gente que se ama, de gente que se relaciona, de gente que depende de Deus, de gente que ama a Deus, de gente que se dá bem com todos, do que depender de vós, tende paz uns com os outros. São princípios do reino dos céus que certamente o mundo vai contrariar e vai dizer, não, siga a sua vida, faça do seu jeito, mas eu garanto, você, eu, seremos infelizes se nós não seguirmos o padrão dos céus. Nós precisamos ser como crianças, nós precisamos acordar de manhã na dependência de Deus, irmos dormir na confiança da bondade desse mesmo Deus, porque sei os pensamentos que penso acerca de vós. Foi cantado nessa manhã,
Nós precisamos voltar a ser crianças, não complicadinhas. Mas pensa, como era bom ser criança. Pai, nós te damos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom. O Senhor traz em nós a maturidade no tempo certo. O Senhor nos faz